Fala pessoal, professor Rodrigo, vamos para mais uma aula de física. A gente vai dar continuidade à nossa aula de ondulatória. Agora nós vamos falar dos fenômenos ondulatórios. Certo? Também, junto com a aula das ondas, né? Esse aí é um dos assuntos mais cobrados. Concurso público, vestibular, provas militares. Para onde você estudar vai cair isso aí, pode ter certeza. Bom, então são os fenômenos que acontecem pelo movimento da onda no espaço. O primeiro, na verdade, antes de falar dos fenômenos ondulatórios, eu vou dar um conceito que é muito importante para a gente estudar esses fenômenos, que é a frente de onda. Ó. Vamos pegar a luz, né? Lembra que a luz é uma onda eletromagnética, a gente estudou isso aqui, e também a luz a gente estudou lá na ótica. Essa onda eletromagnética e essa partícula na parte da ótica faz com que a onda se propague, ó, em linha reta. Né? Faz com que a onda se propague em linha reta. E lá das aulas de matemática, qual é o conceito de uma reta? Uma reta, pessoal, é uma sequência de pontos, né? Tem um ponto seguido do outro para te dar uma reta. Então quer dizer que cada ponto desse seria um foco de luz produzindo onda para o espaço. E ao invés de ficar desenhando isso aqui, ó, né, que dá um trabalho para pegar um raio de luz e desenhar dessa forma, a gente vai utilizar o que nós chamamos de frente de onda. É como você vai representar uma onda plana numa onda redonda, digamos assim. Ó, você pega aqui esse mesmo raio de luz. E aí, ó. Essas linhas aqui, ó, na vertical é o que nós chamamos de frente de onda. Para não ficar fazendo toda hora a oscilação de uma onda. A distância, pessoal, entre duas frentes de onda, a distância entre duas frentes de onda é um comprimento de onda. Beleza? Então, já entendendo o que é a frente de onda, a gente pode, de fato, entrar nos fenômenos ondulatórios. O primeiro fenômeno ondulatório que nós vamos estudar é a reflexão de ondas. Reflexão de ondas. Eu vou pegar, pessoal, um espelho, né? E a ideia do que a gente estudou lá na ótica para poder trazer para cá, ó. Tá aqui meu espelho plano. E aí você vai ter um raio de luz. Lembra que esse aqui é o raio incidente. Quando esse raio de luz chega no espelho, ele é refletido para cá, ó. Raio refletido. Como a luz é uma onda eletromagnética, então ela vai trazer com ela as frentes de onda. Quando as frentes de onda chegam desse lado, são refletidas para o outro lado. Beleza? Então, na reflexão de ondas, você vai manter constante frequência, período, velocidade. Tudo que acontece com o raio incidente acontece com o raio refletido. Essa é a reflexão de ondas. Certo? Qual é o próximo conceito? O próximo conceito é a refração de ondas. Certo? A refração de ondas a gente já estudou lá naquela hora, né? Então, tá aqui minha superfície refratora, tá aqui a minha reta normal, tá aqui, ó, o meu raio incidente, tá aqui meu raio refratado. Só que aqui, ó, eu tenho as frentes de onda trazendo. Beleza?
Esse aqui é meu raio incidente. E esse aqui é o meu raio refratário. Perceba o seguinte, ó, que os comprimentos de onda diminuíram. Aqui eu tenho o comprimento de onda 1. E aqui eu tenho o comprimento de onda 2. Certo? Então aqui eu já tenho mudanças na definição, na refração. Porque, ó, quando eu estou falando da refração de ondas, ó, aqui eu vou ter que usar uma pequena demonstração com vocês. A frequência da onda de cima é igual à frequência da onda de baixo. Frequência 1 é igual à frequência 2. Ou seja, na refração, a frequência da onda é constante. Certo? A frequência da onda é constante. A frequência nunca vai mudar na refração. É sempre a mesma. Porém, a velocidade e o comprimento de onda mudam. Certo? A velocidade e o comprimento de onda mudam. Isso é extremamente importante para a gente estudar a refração. A velocidade e o comprimento de onda vão mudar. Certo? Olha só aqui, pessoal, também outra coisa que para você chegar na equação da refração aqui, ó. Bom, você tem a onda vindo aqui do meio 1. E aqui você tem a onda chegando no meio 2. São dois meios diferentes. A refração representa essa mudança de meio. Então, ó, vou pegar a equação fundamental ondulatória e vou escrever tanto para o meio 1 quanto para o meio 2. Olha só. Meio 1, meio 2. Então, a velocidade de V1, comprimento de onda 1, a velocidade de 2, comprimento de onda 2, vezes a frequência. Ó, eu coloquei a frequência com a mesma cor nas equações, que é para você saber que essa frequência ela não muda, essa frequência ela é constante. Certo? Essa frequência ela é constante. Então, veja que as velocidades e os comprimentos de onda estão mudando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar a frequência nas duas equações. Ó. Isso aqui está multiplicando, vai para baixo dividindo. O comprimento de onda está multiplicando, vai para baixo dividindo. Então, você tem velocidade de V1 sobre o comprimento de onda 1, isso aqui é igual a frequência. É que eu tenho a velocidade de V2 sobre o comprimento de onda 2, isso aqui é igual a frequência. Uma frequência aqui é igual a frequência aqui, a gente vai igualar. A frequência de um lado é igual a frequência do outro. A frequência desse lado, ó, velocidade de V1 sobre o comprimento de onda 1 é igual a velocidade de V2 sobre o comprimento de onda 2. Como a gente vai colocar a mesma relação, né, de velocidade e comprimento de onda, esse está multiplicando, o desce dividindo, comprimento de onda está dividindo, vai subir multiplicando. Você tem V1 sobre V2 é igual ao comprimento de onda 1 sobre o comprimento de onda 2. Aqui você tem a equação que a gente vai utilizar na refração de ondas. Beleza? Resumo da refração de ondas. Então a gente vai ter uma mudança no meio material. A frequência não é constante, mas a velocidade e o comprimento de onda vão mudar. Certo? Próximo fenômeno ondulatório. Nós vamos estudar difração de ondas. Professor, o que é difração de ondas? Difração de ondas é a capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos. Beleza? Difração, capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos. Eu vou colocar aqui para vocês a difração do som e a difração da luz. Primeiro, a difração do som. Ó, imagine que você tem aqui, ó, um campo aberto. E nesse campo aberto tem um muro separando o menino de um lado e a menina aqui do outro lado. Certo? Ó, o campo é aberto. A única coisa que tem entre eles é esse muro.
Se o menino falar, a menina vai conseguir escutar? Vai. Por quê, professor? Porque a voz dele vai contornar o obstáculo, que é a parede, e vai chegar lá no ouvido da menina. Isso é o que nós chamamos de difração. Isso é bem comum, por exemplo, acontecer na sua casa. Imagine que você está aí na sua casa, você está no seu quarto, e a porta está entreaberta, você ouve sua mãe lá da cozinha lhe chamar. Porque o som da voz dela foi contornando os obstáculos, gerando a difração, chegando no seu ouvido. Beleza? Essa é a difração do som. Agora, como é que é a difração da luz? Difração da luz. Aqui, ó, na difração da luz, nós vamos estudar o experimento de Huygens. Que é o experimento da fenda. Você tem aqui uma fenda onde você está incendido vários raios de luz. E esse raio de luz tem as suas frentes de onda. E quando os raios de luz chegam aqui no obstáculo, não conseguem passar, ao menos aquele que está chegando aqui, ó, direto na fenda. Beleza? Esse chegando na fenda, quando essas ondas planas encontram o orifício, elas vão se propagar de maneira circular do outro lado, né? Então as ondas vão chegar de maneira plana, encontram o obstáculo, e aqui, ó, elas vão se propagar de maneira circular do outro lado. Beleza? Essa é a difração de ondas. Bom, já pegando aqui o gancho do Huygens, vamos pegar aqui, ó, e falar do Young. Do Huygens é a experiência da fenda. E o Young ele vai ter a experiência da dupla fenda. Qual é a importância destes dois aqui, prof? Do Huygens e do Young? Bom, os dois, eles eram contra as ideias do Newton. Por quê, professor? Porque o Newton falava que a onda, ela apenas era uma partícula que se propagava em linha reta. Apenas era uma partícula que se propagava em linha reta. Essa partícula, ela gerava esses fenômenos ópticos. Mas aí o Young e o Huygens falaram, não, a luz é uma onda. Tá errado o que o Newton está falando. Só que nem o Newton e nem os dois estavam errados. Só que você estuda a onda da luz como uma onda e com uma partícula em referenciais diferentes. Ó, aqui é o seguinte. O Huygens, ele falou que a luz ela sofre um fenômeno ondulatório, que é interferência. O Young falou que além... desculpa. O Huygens, ele falou que a luz ela sofre uma difração. Aí o Young foi além, porque ele está falando que além de uma difração, sofre também uma interferência. Né? A interferência é quando as ondas se encontram. Isso vai acontecer aqui, ó, na dupla fenda. Como assim? Já mostrei para vocês aqui, ó, desse exemplo. Nesse exemplo. E aí as ondas vão se propagar de maneira circular aqui, ó. Né? Quando elas atravessam aqui o orifício, vão se propagar de maneira circular. E se essas ondas encontrassem um outro obstáculo aqui na frente? Ó. Só que esse outro obstáculo daria pra gente colocar duas fendas. Ó, duas fendas. Como são duas fendas, então vai ter duas difrações. Uma difração de um lado e a difração aqui do outro lado. Né? Você tem essas duas difrações ocorrendo. Percebam que onde tem os orifícios, as ondas
vão criar novas ondas. E essas novas ondas se encontram. Quando essas novas ondas se encontram, você tem interferência. Beleza? Falando nisso, vamos falar agora da interferência de ondas. Vamos lá. Interferência de ondas. Professor, o que é a interferência de ondas? A interferência é o fenômeno do encontro entre ondas, certo? Esse encontro entre ondas pode ocorrer de duas formas: interferência construtiva e interferência destrutiva. Vamos começar pela interferência construtiva. Interferência construtiva. Interferência construtiva. Olha só como é que vai funcionar. Você tem aqui duas ondas indo uma em direção à outra. Aqui eu tenho amplitude A1. Aqui eu tenho amplitude A2. Cada onda com a sua amplitude. Uma está indo em direção à outra até que elas se encontram. Ó, quando essas ondas se encontram, elas criam uma supernova onda aqui, ó. Aqui, ó. Certo? Então, você fala que a amplitude A é a soma da amplitude 1 mais a amplitude 2. Amplitude 1 mais a amplitude 2. Beleza? As novas ondas se encontram e elas formam uma onda muito maior. É como se elas se ajudassem. Isso que nós chamamos de interferência construtiva. Onde é que eu posso pegar a interferência construtiva e aplicar no meu cotidiano? Imagine que você está lá na sua casa, e lá na sua casa você tem um roteador, e você consegue utilizar aquela internet em uma determinada parte da sua casa. Isso é muito comum acontecer em quem mora em apartamento. E aí, ó, você vai para determinada área e o sinal já fica ruim e você praticamente nem consegue usar. O que que você faz para sanar esse problema? O que que você pode fazer? Você compra um repetidor de sinal. O repetidor de sinal pega essa onda e acopla a onda que ele está lançando e cria uma onda maior. Eu vou ter um sinal mais forte, mais potente. Isso é uma interferência construtiva. Beleza? Você vai somar as amplitudes da onda, vai te dar uma onda muito maior. Qual é a outra interferência que a gente vai estudar? Nós vamos ter interferência destrutiva. Interferência destrutiva. Quando as ondas começarem a se propagar em oposição de fase, ou até mesmo na mesma posição. Ó, aqui eu tenho uma onda com velocidade V1, aqui eu tenho uma onda com velocidade V2. Essa onda, ó, uma está indo ao encontro da outra em oposição de fase.
Então aqui, ó, eu tenho a amplitude 1 e aqui eu tenho a amplitude 2. A amplitude 1 é igual a amplitude 2. Quando nós estamos falando de oposição de fase, pessoal, quer dizer que as ondas elas estão se propagando em lados opostos, uma por cima, outra por baixo, beleza? Quando essas ondas elas se encontram, elas vão se destruir. Porque na interferência construtiva você vai somar as amplitudes. Na interferência destrutiva você vai subtrair as amplitudes. A amplitude resultante não vai existir porque elas são iguais. Certo? Onde é que ocorre a interferência destrutiva? Um exemplo muito claro disso aí, que antigamente você não poderia viajar de avião com o celular ligado. Hoje em dia tem o modo avião, a tecnologia está um pouquinho mais avançada, por quê? Porque o sinal que o celular emitia e recebia da torre de comando era muito parecida quase do tamanho do sinal que o avião emitia e recebia lá para o torre de comando dele também. E aí quando essas ondas se encontravam, elas se destruíam, e aí tinha um risco muito grande do avião ser perdido no espaço. Mas essa tecnologia ela avançou um pouco e a gente pode utilizar a interferência destrutiva ao nosso favor. Aonde, professor? Fones com cancelamento de ruído. O que ele faz? Ele lança um som para o espaço em oposição de fase ao barulho que tem para fora, e aí quando essas ondas se encontram, elas se destroem. Esse é um exemplo de interferência destrutiva. Beleza? Entendendo a interferência destrutiva, bora para o próximo fenômeno ondulatório. Vamos lá. Vamos falar agora da polarização de ondas. Polarização de ondas. Professor, o que é a polarização de ondas? Polarizar é filtrar a onda. Você vai escolher a direção que você quer que a onda se propague. Né? Você vai escolher a direção em que você quer que a onda se propague. Olha só. Imagine que você tem aquele ponto de luz que eu ensinei para vocês lá na aula de ótica. E aí você vai ter o raio de luz se propagando para todas as direções no espaço, né? Tridimensionalmente. E aí na frente dessa luz você coloca uma lente polarizada, um polarizador, um polaroid. Você vai escolher, você vai filtrar a direção com que você quer que essa onda se propague. Se você colocar uma lente polarizada na horizontal, por exemplo, se você colocar uma lente polarizada na horizontal, não quer dizer que os raios de luz que vão passar pelaquela lente, eles vão ser polarizados somente na horizontal. Somente na horizontal. Os outros raios de luz vão ficar perdidos. E aí, ó, se você tem um óculos polarizado, isso te dá um conforto visual melhor. Se você vai usar um óculos de sol polarizado, você consegue até olhar para o sol por uma quantidade de tempo maior. Adivinha por quê? Porque a lente polarizada está filtrando a quantidade de luz que vai passar para o seu olho. Assim como quando você vai tirar uma foto no Instagram, qualquer rede social ou no celular, você vai colocar um filtro para deixar a foto mais escura. O que você está fazendo? Você está filtrando a quantidade de luz que você quer que passe para ali, porque você tem uma lente polarizada. Se você deixa a foto mais escura, você está polarizando aquela foto. Beleza? Porque polarizar, você filtra a quantidade de luz que você quer ali. Mas não quer dizer que você vai polarizar apenas a luz. Você pode polarizar qualquer onda transversal.
ondas longitudinais não podem ser polarizadas, certo? Ondas longitudinais não podem ser polarizadas. Por exemplo, o som não pode ser polarizado. Professor, por que o som não pode ser polarizado? Porque o som vai se propagar para todas as direções. Você não consegue filtrar para onde você quer que o som se propague. Por exemplo, se você fala para sua voz ir para frente, mas ela não vai só para frente. Ela vai para frente e para todas as regiões do espaço. Beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de fenômenos ondulatórios. Então, daqui a pouco a gente vai resolver exercício para te ver como é que isso aplica. Beleza? Então, nessa aula é isso. Vamos até a próxima. Até mais.